Podem se assentar, irmãos. Deus seja com cada um de vocês em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar aqui a nossa irmã Amanda. A irmã Amanda vai nos abençoar hoje aí com a palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus por isso. Vai ser um instrumento do Senhor aqui para derramar algo sobre nós. E como eu normalmente falo, né, quando alguém vem pregar aqui, irmãos, você só não recebe se você não quiser. Você vai usar o que para pregar, irmão? O caderno? A Bíblia. Vai usar a Bíblia, olha que bênção. Então não tem como Deus não falar contigo. Não existe a possibilidade. A semente vai ser lançada, vai depender da terra que é você, amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Deus use a sua vida, viu, irmã? Vamos orar? Abençoá-la em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela disposição da sua filha, Pai, e pedimos a Deus que a sabedoria e a ousadia do Senhor seja e permaneça sobre ela. Usa como instrumento do Senhor para falar conosco, ó Pai, através dessa palavra que é viva e eficaz, ó Pai, que nós possamos ser transformados essa manhã através dessa mensagem em nome de Jesus, e derrama sobre ela a paz do Senhor, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz, irmãos, bom dia. E eu fiquei até ensaiando assim, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou orar, falar boa nessa noite, né? Então eu falei assim, vamos trabalhar a mente aí, né? Então eu falei assim, bom dia, irmãos. E essa foi uma semana assim de muita busca, né? E o Senhor já me deu essa ministração. E eu falei assim, eu vou meditar mais nela, né? E ontem a minha oração foi assim, Senhor, se for para mudar algo, o Senhor muda, que faça conforme a sua vontade, não a minha. Aí ainda eu falei assim, Senhor, mas não muda a palavra não toda, assim, porque aí eu não vou saber lá, né? Aí, hoje aqui, né, eu orando, eu falei assim, Senhor, que a sua presença esteja comigo. E desde o começo ali, o Senhor já ministrando, e eu recebi essa alegria do Senhor nessa manhã. Obrigada, pastor. E daí então o Senhor ministrou no meu coração. Então falou assim, o comecinho da sua ministração você vai ministrar no final. E eu falei assim, amém, né? Então depois a gente vai entender um pouquinho, né, que vai fazer até ligação com a palavra inicial, amém? Então vamos abrir as Bíblias em Deuteronômio 30. Se colocar de pé para ler a palavra, amém? Então é Deuteronômio 30, versículo 15, né? Na minha aqui o tema está escrito vida ou morte, né? Então, vê que propondo hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará da terra, a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares outros deuses e os servires, então, hoje, te declaro que certamente perecerá, e não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ela. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigada, Senhor, por a tua palavra rica e poderosa, Senhor. Oh Deus amado, obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está nessa manhã, que escolheu, Senhor, a bênção de poder estar aqui para ouvir a tua palavra, Senhor.
Oh Deus amado, Deus querido, que a sua palavra nessa manhã venha de encontro, Senhor, a cada coração, Senhor. Que venha, Senhor, transformar nossas mentes, as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como a tua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. Que venhamos ouvir, ó Pai, e não só escutar, mas ouvir, ó Pai, a tua presença e ser praticantes, ó Pai, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podemos se sentar, irmãos. Então, deixa eu mudar aqui, que essa parte vai para depois, né? Então, assim, quando falamos de bênção, né, é maravilhoso, né? A gente fala assim, olha, estou derramando bênção sobre a sua vida, né? Mas muitas vezes a gente escolhe a maldição. E ela está todo dia na nossa porta, batendo. E aí, você escolhe bênção ou maldição? E o Senhor mesmo já nos instrui ali, né? Falando assim, ó, escolham, pois, a vida. Mas, né, muitas vezes somos afobados, né? A gente não consegue descansar no Senhor. A gente não consegue perseverar, né? A gente acaba tomando atitudes, né? E dentro dessas atitudes, a gente acaba trazendo a maldição para a nossa vida, onde passamos por lutas, e às vezes a gente não passa sozinho, né? A gente passa, quem passa? Nossos filhos, a nossa família, né? Então, assim, olha o perigo que é isso, sabe? A gente coloca quem está ao nosso redor, sabe? E acaba sofrendo junto ali. Então, o Senhor, Ele fala, né? Para escolher a vida, a bênção. E quando a gente fala maldição, a gente já pensa assim, eita, é bruxaria, né? Mas assim, a Bíblia, ela se refere mais à desobediência, né? Então, o significado de maldição é desobediência, invocação de desgraça, quebra de aliança, sabe? Muitas vezes a gente fica essa parte aqui que fala invocação de desgraça, a gente, sabe, passa por alguma situação e fala coisas pesadas, sabe, assim, às vezes declarando coisas ruins para o nosso próximo, né? E isso atrai para nós, né? Porque o Senhor fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não estou amando ali meu próximo, eu estou falando coisas de desgraça para ele, obviamente eu também estou jogando para minha vida isso, né? Então, assim, é muito forte. Eu lembro que meu pai, a gente não era de igreja nenhuma. Eu era sem religião, assim, né? E daí então, eu lembro uns dias antes, assim, eu orei e falei, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Aí eu falei assim, Pai, se eu abrir a sua palavra, o Senhor vai falar comigo, né? Aí eu abri, né? Aí estava onde? Lamentações. Aí foi Lamentações, estava assim, qual foi o versículo? Quero trazer a memória daquilo que me dá esperança. Eu falei, e na hora eu não entendi. Eu fiquei matutando, sabe? Mastigando, né? Falei, igual pastor, mastigando aquela palavra, né? E eu falando sobre a bênção e a maldição, o Senhor me levou lá, sabe? Quando eu era criança, com meu pai. E a gente sem religião nenhuma, né? Então, meu pai ainda pegou e falou assim, olha, filha, a partir de hoje, você vai começar a pedir a bênção para mim. E eu vou te abençoar. Aí eu falei assim, tá bom, pai, né? Hoje eu falaria amém, né? Mas eu peguei e falei assim, tá bom, pai. E tinha vezes que eu esquecia, né? Aí ele, o que é para falar hoje? Aí eu falei assim, bença, pai. Aí ele, Deus te abençoe. Aí eu, bença, mãe, Deus te abençoe, né? Então assim, já desde lá meu pai já estava o quê? Me abençoando, né? Então assim, é uma geração, né? E então ele declarava o quê? Bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. E hoje eu entendo isso. Eu falei assim, meu Deus, sem sabedoria, porque os pais dele, acredito eu, que eu não conhecia o meu avô. Então, tipo, eu não sei como era. Minha avó já era um pouco doidinha, sabe? Então, assim, eu vejo a estrutura ali do meu pai e da minha mãe, né? Então, essa parte de você abençoar os seus filhos é muito importante, sabe? De você declarar bênçãos para ele, sabe? Eu já tô orando aí, gente, para os meus futuros genros, né? Sabe? Que venham ser futuros genros, homens de Deus, homens de palavra, sabe? E do jeito que tá essa geração, meu pai é amado. Então, orem, sabe? Então, eu falei até pra Gabi, falei assim, ora também. Sabe? Não é desespero não, irmãos.
É uma oração, a gente colocando nos pés do Senhor, sabe? A gente escolher a bênção, né? E daí então ficou, sabe? Eu falei assim, amém, Pai. Que bênção de hoje ver Ele me abençoando, né? E eu vendo a minha família, né? O Senhor foi trazendo assim na minha família. Foi um casos assim, de, tipo, de separação. Minha tia separada, aí casou novamente. Meu tio, sabe? A minha mãe, né? Então foi essas coisinhas. Quando foi em 2016, que eu já contei aqui já pra vocês, eu e Isaac, a gente também ia se separar. Aí o diabo, bravo, mais um. Só que aí eu peguei e me posicionei. E eu falei assim, a minha casa vai pertencer ao Senhor. E aí então comecei a buscar o Senhor, né? E lá o Senhor falou pra mim, eu vou te dar o que você está pedindo, mas você vai ter que mudar suas atitudes. E eu falei assim, amém? Eu estou na igreja, o Isaac não está, e eu tenho que mudar minhas atitudes, amém? E daí então comecei a mudar e falei, Senhor, eu não sei o que eu tenho que mudar, mas vai me mostrando. E o Senhor foi me mostrando, sabe, no meu agir, no meu falar, sabe? Então tudo isso foi gerando algo ali diferente para o Isaac. E hoje é uma bênção, tá aí minha vida. Ele falou assim, vê se não põe eu nas suas ministrações, para ser impossível. Então assim, o Senhor foi e colocou ele, sabe? Então assim, o Senhor me mostrou a quebra dessa maldição, sabe? Foi quebrada, sabe? Quando nos posicionamos, o Senhor, Ele age ao nosso favor, sabe? Então assim, por mais que nossa vida, a gente olhando, tá um caos, sabe? Permaneçam firmes, não desista. Fala, Senhor, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que agir? Como será que eu tenho que agir daqui em diante? E é isso que o Senhor quer que façamos, né? Então aqui, ó, e a bênção, a maldição está, né, como eu falei, todo dia, né, em nossas decisões, né? Eu lembro que uma vez a gente teve que ir, uma oportunidade para a gente ir embora daqui. E eu falei, Senhor, eu não quero ir sem a Tua presença. Se eu for sem a Tua presença, eu sei que eu vou morrer espiritualmente. E não é isso que eu quero. E foi uma luta a gente orar, sabe, assim, e vinha setas, né, vida? De tipo, é pra ir, é pra ficar, é pra ir, sabe? E a gente não sentia paz quando falava que era pra gente ir, né? Então já estava o Senhor já falando ali, mas a gente não queria entender, né? Então que venhamos ter essa sensibilidade de poder ouvir a voz do Senhor, amém? E hoje, glória a Deus, né, estamos aqui vivendo as bênçãos do Senhor, amém? Então, quando oramos e pedimos direção, o Senhor derrama bênçãos. Agora, quando passamos, quando agimos pelos nossos achismos, sabe, quando a gente começa a agir pelo nosso eu, irmão, a gente não é nada, sabe, a gente não é nada. Quem somos nós na fila do pão? Assim, né? Quem somos nós? Sabe? É mais um gordinho. Não, cadê? Mas assim, sabe? Então a gente pegar e vigiar nisso, sabe? Falar assim, tem aqui momento que a gente fala, Senhor, tudo é teu, tudo é do Senhor. Mas aí chega lá fora, Pai, eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou agir dessa forma. Aí chega aqui na igreja, tudo é teu, Senhor. Tudo é do Senhor. Ué, estamos sendo os hipócritas, né? Sabe? Então, lá em Tiago ele fala, né, que a mesma boca que abençoa é a mesma boca que também amaldiçoa. Então a gente tem a gente tem que vigiar nisso, né? Vamos ler lá, irmãos. Estava lá no final, meu Pai, o Senhor está fazendo, amém, Senhor. É Tiago 3, 8. Diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregando de veneno mortífero. Misericórdia, Jesus. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, assim, olha como a nossa boca, a nossa língua, ela não é domável. Às vezes a gente pega, não era para me ter falado isso. Já era, irmãos. Já era. Sabe aquela xícara trincada, né? Que você vai tentar colar, se você pôr o café, ela vai vazar. Sabe? Então, olha só o perigo, né? Como a gente tem que ser todo dia vigilantes, né? No nosso falar, no nosso agir, né? Então, olha só como o Senhor está falando conosco nessa manhã, sabe? Do nosso posicionamento de falar, de agir, de pensar, né? E cadê aqui, gente? Então, aqui em Deuteronômio 30, aqui Jesus fala, né? Aqui Deus fala para nós, ó, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Jesus ainda está falando para nós ali, escolha a vida. Escolha este caminho. Por que você está tomando outro caminho? Por que você está querendo fazer isso com a sua vontade, sendo que é a minha vontade que prevalece? Sabe? Então, por que a gente fica ali sempre batendo na mesma tecla? Aí a gente não avança. Foi como até a gente falou na quarta-feira, né? Deus deu os dons e talentos, né? E a gente pegar e falar assim, ó, você não está agindo, então o seu talento vem aqui, né? Tipo, foi assim, né, pastor? E vai vindo para o outro e você vai ficar chupando. Sabe, você vai ver o agir de Deus, você vai... Aí hoje a gente falando sobre a presença. Se a gente não está buscando Deus, a gente vai falar assim, eu não senti a tua presença, Pai. Mas Ele está aqui. Sabe, gente, meu coração se encheu de alegria. Sabe, que eu falei assim, Senhor, eu quero saber se o Senhor está comigo, porque eu não quero ir lá falar nada que seja de mim, mas eu quero falar a tua palavra somente, sabe? E o Senhor falou que estava comigo. Eu falei assim, amém, Senhor, muito obrigada. E ali, né, a gente se derrama aos pés do Senhor, né? Então, e muitas vezes a gente fica falando assim, querendo correr atrás da bênção, né? Eu até achei engraçado nessa parte, porque a gente fica lá, correndo atrás da bênção. Correndo, e a bênção atrás de nós, a gente correndo atrás da bênção, correndo atrás da bênção. E aí, como que vai ser isso? Tá parecendo o cachorro, né, que fica rodando. E a bênção não vai alcançar, mas vamos lá em Deuteronômio 28, pra gente poder entender essa parte. Eu vou ler aqui do primeiro mesmo. 28:1. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Para que então você ficar correndo? Para que você ficar andando para lá e para cá, sendo que a bênção do Senhor, ela te alcança? Sabe, eu falei assim, meu Deus, Senhor, é verdade. Então, venhamos parar, sabe? A gente estava no devocional de parar a nossa mente, da gente pegar, se posicionar, escutar a voz do Senhor. É isso que o Senhor quer, sabe? Mas não, a gente quer ficar agindo com as nossas mãos, né? E tem uma aqui, deixa eu ver aqui. Quando as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, ou seja, para de querer ficar correndo atrás da bênção e simplesmente pare, confie em Deus e ouça a voz dele e obedeça, né? Eu lembro uma vez, que a gente tava com o Corsa, né? E o para-choque do Corsa tava zoado, né? E daí então o Isaac chegou às 7 horas da manhã, aí olhou pro para-choque e falou assim, vixe, esse para-choque aqui eu vou ter que arrumar, mas não tem dinheiro agora, né? E amém. E aí ele foi dormir, né? Que ele chegou às 7 horas. E tem uma palavra do Senhor que fala, né? Que Deus cuida daqueles que dormem, né?
E foi isso, abençoado ali. Aí nisso, veio um vizinho, desceu o morro e bateu no para-choque. Aí ele foi e falou pro meu sogro, falou assim, olha, eu bati aqui, mas pode já falar pra ele ir lá no Jotinha, que eu vou arrumar o para-choque. Aí na hora que o Isaac acordou, eu falei isso pra ele, Isaac, ô glória. Aí o Senhor, sabe, as bênçãos correm atrás da gente. Então pra que a gente vai ficar se martelando, sabe? Então ganhamos aí um para-choque novinho do Senhor. Né? Então assim, agora a maldição é quando a gente fala, né, sobre mais a desobediência, né, quando falamos 99,9 de obediência, não é obediência, porque aquele 1% vai fazer com que a gente peque, né? Então que a gente venha a ser 100%. Gente, é difícil, mas teve um homem que veio aqui e provou para nós, e ele fez o 100% dele, sabe, que foi Jesus, né? Então ele mostrou que carnalmente somos capazes de viver, sabe, o 100% de Jesus, amém? Aí a gente fala, né, quando falamos em maldição, né, a primeira maldição começa onde? Lá em Gênesis, né? Onde ali Moisés, onde ali Adão, pecou, Adão e Eva, né? Mas, calma aí que eu perdi até o foco, né? Que Deus deu uma ordem para eles não comerem do fruto da árvore da vida, né? Da árvore do bem e do mal. E eles acabou o quê? Comendo. Então tiveram aí as consequências deles, né? Então a desobediência, ela nos traz consequências, né? Então ali eles perderam a inocência, né? E acabaram saindo ali do jardim, e toda a história aí, né? Todo mundo já conhece, amém? Outro que desobedeceu e teve consequências foi o rei Saul, né? Vamos ler lá em 1 Samuel 15:10. Mais à frente aí. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Gente, então assim, o rei Saul, né, Deus deu uma ordenança para ele ir lá e derrotar todos os amalequitas, né? Então ele falou para ele: destrói tudo e tudo que eles possuem. Então é tudo mesmo, né? Só que aí o rei Saul foi lá e fez o quê? Poupou o rei, eu escrevi o nome dele, rei Agag, né? Então ele poupou a vida dele e ainda trouxe ovelhas, trouxe bois, trouxe itens preciosos. Ele fez a ordenança do Senhor? Não. Então o que aconteceu? Deus ficou irado com ele, né? Porque era para ele ter feito isso, né? Só que ao invés dele pegar e pedir perdão para Deus, ele começou a ficar se justificando, né? Então vai estar aqui mais à frente, aqui o versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em querer obediência à sua palavra? Porque Saul queria fazer o quê? Pegar os bois lá e fazer uma oferta para o Senhor. Mas aquilo não ia subir agradável para o Senhor, porque ele falou para matar, tirar tudo, né? Destruir tudo. Então o rei Saul, na hora que Deus falou assim: então você prefere fazer esses sacrifícios do que cumprir a minha ordenância, ser obediente? Eu falei: meu Deus, às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa e está sendo desobediente, né? Então assim, aí mais à frente está escrito assim: eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros, né? Então essa parte que fixou aqui mais, ó. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sabe, muitas vezes a gente pega e só quer o quê? Fazer, né? A gente está tendo sacrifícios ali e não está obedecendo a palavra do Senhor, né? Então o Senhor falou muito forte isso, né? Então, por conta disso, rei Saul aí teve as consequências dele, né?
Então a gente ser vigilantes nessa parte. Jonas também foi outro também que desobedeceu, que era para ter ido para uma cidade, foi para outra, né? Passou por tempestade, né? Teve tribulação aí também. Será que está valendo? Tudo isso vale a pena? A gente ser desobediente, sabe? Tá valendo a pena, será? A gente pegar e ficar falando assim, hoje eu vou fazer isso, colocando o nosso eu em prioridade? Será que está valendo a pena? Sabe, tem até um louvor que fala tudo é... não, essa parte é depois, peraí. Mas eu não vou cantar não, irmãos. E assim, então ele passou ali dias de angústias até se arrepender e obedecer, né? E aí, ele foi até a cidade e fez a ordenança do Senhor. Um pouquinho, irmãos. Mas também, né, gente, a gente falando, né, sobre maldição, teve consequências, né, tal. Teve também aqueles que perseveraram. Teve aqueles lá que, sabe, seguiu a voz do Senhor, né? Quem é o nosso pai da fé? Abraão, né? Então Abraão ali, Deus deu a ordem para ele o quê? Sair da sua terra e ir para uma que ele nem sabia para onde. E ele pegou as suas coisas e foi, sabe? Então assim, e ele nem sabia o que ia acontecer, mas simplesmente ele ouviu a voz do Senhor e foi. E o Senhor fez ele, né, ser pai de multidões ali, né? Uma parte também de Abraão que me chamou muita atenção foi quando Abraão pediu Isaac em sacrifício, né? E daí então, quando ele já preparou tudinho ali, Isaac, né? Quando ele ia, o anjo falou assim: Abraão, Abraão estava tão convicto ali, né? Que o anjo teve que falar 2 vezes para ele, né? Tipo, Abraão. Porque ele ia executar o que o Senhor falou. Porque independente do que acontecesse, ele tinha certeza de quem era Deus, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, irmãos, Noé também construiu uma arca, né? Como Deus o ordenou. Então ele seguiu todas as instruções. Agora imagina se Noé deixasse um buraco lá, pequeno que seja, naquele dilúvio o barco ia, né? Então ele seguiu todas as orientações de Deus e sua família foram salvos, né? Então aqui, Noé, ele não se importou pelo que os outros diziam. Tem até uma frase que diz assim: Noé era doido até a chuva cair, né? A chuva caiu e a pessoa fala assim: não era doido não, gente. Então assim, vale a pena, gente, ser obedientes ao Senhor, né? Maria também aceitou a missão de ser mãe, né? Uma mãe virgem. E naquela época os riscos eram enormes, porque ela não era casada ainda. Então ela podia ser linchada, ela podia ser apedrejada, né? Mas lá em Lucas 1:38 ela disse assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não se importou pelo que os outros iam dizer. Ela não se importou pelas pessoas, pelo que ia acontecer, o que as pessoas iam dizer, sabe? Ela se importou porque ela falou assim: se Deus deu essa missão para mim, eu vou cumprir. E eu vou cumprir com obediência. E aí foi uma bênção aí na genealogia de Jesus, né? Foi bênção aí, sabe? Então, e se ela negasse? Creio que o Senhor teria, né? Mas o Senhor, Ele sabe quem Ele escolhe. O Senhor, Ele escolheu a cada um de nós para viver o extraordinário dEle, o sobrenatural dEle. Mas nós, com a nossa pequenez, a gente só quer viver o quê? O raso. A gente não quer mergulhar no profundo, a gente só quer ficar no raso. Porque aqui tá bom. Se eu ir para cá vai... Ixi, eu não vou conseguir não, gente. Sabe? Então assim, igual para mim tá aqui. Para mim tá aqui, eu tô mergulhando mais fundo. Sabe? Então assim, é isso. Se o Senhor nos deu uma missão, faz igual aqui Maria, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então vivam isso, sabe? Vivam a palavra, né? Que venhamos viver a palavra do Senhor. Amém? Então a desobediência sem o arrependimento, ela endurece o coração. Então
Então, quando a gente está ali com o nosso, como posso dizer assim, a gente fez lá o pecado e a gente foi lá e colocou pompom nele. A gente foi lá e tá fazendo carinhozinho no pompom, no pecado. Sabe? É isso aqui, ó. A gente se amolda a nossa situação, se amolda no pecado. E aí? Aí vem aqui na igreja, a gente fala assim, eu não senti a presença. Por quê? A desobediência seguida de arrependimento, ela abre espaço para a restauração, né? Então, tem até um versículo que fala, né, que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe? Se antes eu não orava como eu devia orar, então agora eu vou começar a orar muito mais. Se eu não buscava o Senhor como eu buscava antes, sabe? Eu vou buscar muito mais. Então eu estou gerando frutos. E é isso que o Senhor quer. Sabe? Ele não quer que a gente viva o raso. Ele não quer que a gente só senta aqui de domingo e vai para casa. Aí chega na quarta-feira, acho que na segunda às vezes a gente já esquece a palavra. Sabe? A gente tem que estar ali, ó, mastigando a palavra todos os dias, para que a gente venha, sabe, viver as promessas do Senhor se cumprir em nossas vidas, né? O arrependimento, ele traz perdão, mas nem sempre remove as consequências. Às vezes a gente tem ainda a gente pede perdão para Deus, né? Mas mesmo assim, Deus permite a gente ainda com as nossas consequências, né? Porque através dela, o Senhor, ele dá amadurecimento. O Senhor, ele dá também aqui que eu até escrevi, maturidade, humildade. Sabe, através desse arrependimento, a gente pegar e falar assim, Senhor, me perdoa. Fazer igual Davi, eu pequei contra ti somente. Sabe, ali ele entendeu. As consequências veio até a casa de Davi, né? Aconteceu o que aconteceu, mas ele teve a maturidade, ele teve a humildade e a transformação na vida dele. E é assim que o Senhor quer em nossas vidas, sabe? Pecar, infelizmente a gente vai acabar pecando, mas que a gente venha, de fato, se arrepender e não fazer mais, né? Então até aqui coloquei, né, Tiago, como a gente já leu. Então a gente vigiar no que falar, né? Então que eu até falei pro Senhor, Senhor, me ajuda lá no que eu vou falar, porque senão eu tenho medo de falar alguma coisa, né? Mas não, sabe, assim, a gente tem que se derramar mesmo aos pés do Senhor e não ficar achando que, não, tá aqui, eu vou falar, mas a gente tem que saber falar, porque senão, né, vai ter os dodói. Cadê ele? Tô brincando, né? Vamos em Gálatas 3:13. Vamos lá ler, irmãos. Então assim, a gente tem que parar de ficar resmungando, sabe? E a gente pegar e agir. Em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ali, Jesus, naquela cruz, não era para Ele estar lá. Quem era para estar lá era cada um de nós, sabe? Mas Ele pegou todos os pecados e levou sobre Ele. Teve um momento, né, que até tudo ficou escuro, né? Ele não sentiu que Deus estava com ele, porque ele estava com um pecado ali, nosso. Mas aí o Senhor rasgou o céu, e hoje temos esse livre acesso ao Pai, sabe? Então, por que a gente então vai ficar colocando pompom? Sabe, a gente chega no Senhor de todo o nosso coração, a gente vai pedir perdão, sabe? E Ele vai nos perdoar. Mas é um pedido de perdão de coração, porque não adianta eu falar assim, Senhor, me perdoa, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Não, sabe, é um perdão ali genuíno, né? Um perdão ali sincero, amém? Então Jesus se fez maldição, caindo sobre ele todo o nosso pecado, assumindo uma condenação que era nossa, por causa do nosso pecado. E Jesus carregou todo o pecado. Então hoje, através desse ato,
temos esse amor, esse livre acesso, né? Então aqui, ó, que venhamos parar de ficar nos culpando, que venhamos entregar aos pés do Senhor, porque Ele vai nos livrar, né? Ele vai tirar esse fardo pesado e nos dará um leve. Mas para isso você tem que entregar. Não adianta você orar e depois você tomar novamente, né? Então que venhamos ser sábios, né, nas nossas orações. Acabou os e-mails, pastor? Tá, mas já não acredito que logo já estou finalizando. E voltando lá em Deuteronômio, quando lemos lá em Deuteronômio 28, vocês vão ler todas as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, né? Se formos, se cumprirmos a palavra, né? Eu e minha casa, onde eu colocar as plantas dos meus pés será bem-sucedido, né? Quando há obediência, né? Então todo mundo que está ao nosso redor vai receber a bênção, sabe? Então ali, voltando aqui em Deuteronômio 30, 15, né? Que o que a gente acabou de ler, 15 e 20, mostra Moisés ali falando com o povo, né? Com aquela geração de 20 anos para frente. Não, 20 anos para trás, né? Porque os 20 anos para frente, Jesus condenou. Porque era tanta desobediência, sabe? Que tudo para eles era para voltar para o Egito, sabe? Porque para eles lá era bom, sabe? Estavam guardados. Aí ele pegou, Moisés foi lá falando com essa geração nova, né? Lembrando eles, né, da obediência, né? Guarda os meus mandamentos, né? Escolham, pois, a vida. E Moisés ali instruindo eles, pouco antes ali de Jesus levar ele, né? E Moisés ali, eu vejo um homem, né, como a palavra do Senhor fala, um homem manso, né? E ele acabou sendo irado, né? Ele ficou com muita raiva ali em Meribá, quando ele foi bater era para falar com a rocha, né? E ele acabou batendo na rocha para sair água. Imagina o povo, né? Resmungando. Ai, se não sair água, então vou voltar para o Egito. Ai, tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Sabe? Aquela mente aprisionada. Sabe? É isso que o Senhor quer nos tirar dessa mente aprisionada, né? O Senhor quer nos libertar da nossa mente. Sabe? Tirar todos esses pensamentos negativos. Falar, Senhor, o Senhor é muito mais na minha vida. Que venhamos perseverar, que venhamos buscar isso que o Senhor quer. Sabe? Aí, pensa, um homem tão manso, ficou com raiva, foi lá, acabou perdendo a bênção dele, né? E Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida. Eu falei assim, meu Deus, Senhor. Aí então, por isso que Moisés estava falando aqui com a geração de antes de 20 anos, né? Porque de 20 em diante que foi condenada, né? 20 para baixo, E daí então, menos 2 dessa geração aí, que só reclamou, somente 2 que permaneceu firme, foi Caleb e Josué. Eles permaneceram firmes, sabe? E eles sim entraram na terra prometida, né? E aqui, quer ver, tem uma parte aqui, deixa eu ver. Aqui. E Deus ainda permitiu que o povo ficasse ali, 40 anos no deserto, mas então vocês vão morrer. Mas você acha que Deus deixou eles ao Deus Ará? Não, Deus cuidou. Porque Ele não é um pai ruim. Sabe, Ele é um pai amoroso. Mas diante da nossa desobediência, temos nossas consequências, né? Então ali, eles permaneceram ali no deserto, tudo, e pereceram ali, né? Morreram ali. E o pessoal aí mais novo, né? Então Moisés instruindo eles, conseguiram entrar na terra prometida. Moisés entrou? Não. Deus mostrou para ele a terra prometida. Mas algo que me chamou muita atenção foi quando o Senhor ministrou que ele era manso. E o Senhor me fez ir lá em Mateus 5,5,
que diz: bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão o reino dos céus. Gente, Moisés herdou algo muito mais precioso do que a terra. Às vezes a gente se prende tanto para conquistar as coisas aqui na terra, a gente se desliga do céu. Sabe? Eu falo porque o Senhor falou muito ao meu coração. Eu sou aquela pessoa que eu não sei fazer, ficar dívida de boleto. Gente, eu não aguento isso não. Eu fico mal. Mas lá na loja a gente tem que estar fazendo essas coisas, né? Eu fico mal. Aí eu fico ali, sabe? Ai, mas eu quero ser bem-sucedida, eu quero ser isso. Mas às vezes a gente perde, sabe, a essência. A gente perde aquilo que o Senhor tem, o tesouro dos céus. Aqui a gente não vai levar nada. Sabe, eu falei assim: Pai, então que a tua presença, ela esteja sobre a minha vida e nada mais. Sabe, eu quero viver com o Senhor as maravilhas. Sabe, se eu conseguir isso aqui, amém. Se eu não conseguir, amém. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, quando ele falava aqui, ó, bem-aventurado, né, os mansos, porque herdarão a terra. Moisés não herdou a terra prometida, mas ele herdou algo muito maior, que foi a presença eterna de Deus. Eu falei assim: meu Deus, Senhor, muitas vezes a gente perde tão pouco, né? E hoje o Senhor me mostrou, sabe, que a perseverança, essa busca, esse posicionamento, sabe, é isso que o Senhor, Ele vai fazer com que a gente chegue a essa presença eterna. Aqui na terra a gente só vai passar por tribulação, sabe, mas temos algo precioso, algo maior. Sabe, quem crê que algo maior tá, sabe, a gente vai chegar lá. Sabe, mas se a gente ficar com essa mente aprisionada, a gente não vai conseguir. Sabe, então que a gente venha continuar perseverando e buscando. Então isso aqui que o Senhor falou para me mostrar no final, sabe, porque fez ligação com o que o pastor ministrou. Sabe, Moisés, ele queria a presença. Sabe, se ele não queria ir sem a presença de Deus. Muitas vezes a gente pega e faz de qualquer jeito. Sabe, a palavra do Senhor ainda fala assim: tudo quanto fazer, faze de coração, não para com os homens, mas sim para Deus. Sabe, se eu estou fazendo uma decoração aqui para a igreja, eu não estou fazendo para os irmãos, vocês me perdoam, mas eu estou fazendo para Deus. Sabe, porque eu quero entregar o meu melhor. Sabe, então é isso que o Senhor, Ele quer fazer em nosso meio. Ele quer trazer esse despertar, sabe, para a gente poder fluir, sair dessa mente aprisionada e buscar Ele dia e noite, meditar nele dia e noite, né? Aí vai entrar o louvor lá, né? Que fala: tudo é perda se eu não tenho a Ti, a Tua graça é o que me basta. Eu vou colocar aqui: sem o Senhor eu não sei para onde ir, só Tua presença é o que me importa. Aí vem assim essa parte: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Meu Deus, gente. Aleluia! Deus é maravilhoso, gente. Então, que não venhamos, gente. Que não venhamos perder essa essência com o Senhor. Sabe? Que não venhamos trocar a presença do Senhor pelos nossos problemas. Que não venhamos trocar a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Amém? Então, Deus abençoe a vida de cada um. Ele entrega
Aves. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Quer cantar, irmã? Meus irmãos, que bênção, né? Louvado seja Deus, irmã. Obrigado por essa palavra abençoada. Eu estava lembrando que quando eu ia para a escola, não sei se você já passou por isso, que o professor dá a atividade ou a prova, e aí tem opção, né? A, B, C, lá, como é que é? Prova de múltipla escolha, né? Aí você já teve o professor bonzinho que ele fala para você, olha, não vou dizer qual que é, mas meu nome é Diego. A, B, C, D, Diego, né? Aí chuta, já teve professor assim? Alguém já teve? Eu já tive já. Deus é assim. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Opção A e B. Escolhe a B. Escolhe a bênção, né? Escolhe a bênção. Então, meus irmãos, Deus ele nos dá a opção e nos fala o que tem que escolher. E a gente escolhe errado. E é como a irmã Amanda falou, não tem problema escolher errado, porque nós estamos passíveis de erros, né? Nós podemos errar. Mas o maior problema não é o erro. O maior problema é como nós agimos após o erro. Se reconhecemos, né? E quando reconhecemos, se nos arrependemos. Porque a diferença entre Davi e Saul não era o errar. Porque o erro, eu avaliando o erro de Davi perto do erro de Saul, eu reconheço, eu avalio o erro de Saul mais simples que o de Saul, que o de Davi. Irmãos, aqui em cima é treta, viu? Irmã, fica tranquila. Aqui você muda Moisés para Abraão, Moisés para Adão, é natural. A gente tem que entender a história. Entendemos a história, tá tudo certo. Se os nomes estão errados, fique tranquilo. O nome não vai mudar nada, mas a história está certa. Então o que acontece? No meu ponto de vista, o erro de Davi foi pior do que o de Saul. No meu ponto de vista, na minha avaliação. Porque ele, além de adulterar, era contra a lei naquela época, ele deveria ser apedrejado, ele e a mulher, deveria ser apedrejado. Após o adultério, engravidou a mulher, mandou matar o marido da mulher, quer dizer, antes tramou, né, para poder ela fingir que ele engravidou ela, né, mas não deu certo, as 3 tentativas, e aí depois por fim mandou matar a mulher, e ainda demorou mais de 9 meses para poder reconhecer o erro. Foi mais do que isso, porque o menino já tinha nascido. Mas qual a diferença deles dois? Quando Samuel questiona Saul, ele fez o que, irmã Amanda? Se justificou. Mas quando Natã questiona Davi, ele diz, pequei contra o Senhor. Irmãos, essa é a diferença. Davi continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus, com um pecado tão grave daquele, mas porque ele reconheceu. E depois que ele reconheceu, ficou tudo normal? Não. Também o Senhor te perdoa, porém, o Senhor te perdoa, porém, isso não vai deixar de acontecer contigo. Ou seja, a espada não se afastará da sua tenda. Aquilo que você fez no oculto, o Senhor vai fazer no meio da congregação, para todo mundo ver. Vai acontecer no meio de todo mundo. Então assim, as consequências ela vem. E na consequência ele questionou, não. Viveu todas as consequências sem blasfemar contra Deus. Então a diferença entre eles é essa. Então nós temos a opção, a bênção e a maldição. Quando escolhemos a maldição porque desobedecemos ao Senhor, precisamos nos arrepender, pedir perdão, colher as consequências e seguir em frente. Amém? Então louvado seja Deus, irmã, pela sua vida. Que palavra abençoada. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós temos aqui RI, né? Ricardo e Ingrid. A ótica está aqui conosco de novo hoje, né? Louvado seja Deus. Vamos montar aí e vamos fazer de novo exames com a gente aí para aqueles que quiserem. Então se você quiser fazer o exame médico aí, exame oftalmológico, que chama isso? De vista aí, para você consultar o seu grau. E também eles têm preços muito acessíveis aí e atrativos para a gente. Então após terminar o culto eles já vão estar fazendo isso. Se vocês quiserem, pode permanecer aí. Procura o Luiz se tiver dúvida, para a gente poder estar continuando esse trabalho aí. Vai ficar aqui até umas 2h30, 3 horas da tarde, né? É isso? Então se você tem alguém, conhece alguém, quer pedir para vir aqui, avisa que dá tempo de vir aqui ainda. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por este culto, por essa palavra, pelo louvor, por tudo que ocorreu hoje, né, irmãos? E que nós possamos estar um pouco mais perto dele, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. A água era da Amanda, estou tomando, você não tomou água? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por este culto, ó Deus, que presença maravilhosa, Senhor.
que o Senhor está aqui, eu já sei e creio nisso, ó Pai. Mas eu quero, ó Pai, te agradecer porque o Senhor se manifestou no nosso meio, ó Pai. Que alegria contagiante nesse início de culto, ó Pai, se estendeu até agora. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos acompanhe, nos guarde, que cada vida dessa igreja, cada um daqueles que ouviram tudo que foi ministrado hoje, ó Pai, possam ser, ó Deus, guardados, cuidados, direcionados pelo Senhor, que essa palavra, Pai, se torne viva entre nós, ó Pai, assim como aquela semente que foi plantada, Senhor, e deu a frutos de 30, 60 e 100 por um, ó Pai, que assim também seja em nossas vidas, que essa palavra lançada hoje, ó Pai, possa gerar frutos em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome, amém. Amém, irmãos? Tendo suas mãos aos céus aí, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, hoje e sempre. Todos digam amém.